Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? E aí, descansaram bastante na semana de descanso? Como é que foi o dia das crianças? Tudo certinho por aí? Espero que sim. Preparados aí? Mais uma semaninha, né? A gente retomar as nossas aulinhas. Tivemos uma semaninha de descanso, saímos um pouco da rotina, né? Agora a gente volta aí para nossas aulinhas, né, remotas. Então vamos prestar atenção, né, nas atividades, fazer com capricho, obedecer sempre a mamãe e o papai aí, colaborar para a gente conseguir ir terminando o nosso ano, fazendo as nossas atividades direitinho, tá bom? Beijão para vocês. E na nossa aulinha de português, nós vamos lá no livro Buriti, na página 130, 131 e 132, que vocês também vão usar o caderno depois, tá bom? Então, aí nessa página, nós temos um texto em forma de notícia. Você sabe o que é uma notícia? Como é esse tipo de texto? Será que notícia a gente escreve igual uma fábula? A gente escreve igual uma receita? Igual um conto de fadas? Igual uma parlenda? Então, cada texto a gente tem que escrever de um jeito diferente, mesmo? Porque aquela pessoa que está lendo, ela vai saber identificar que aquilo ali é uma notícia, que aquilo ali é uma fábula, que aquilo é uma receita, uma bula de remédio. Então, cada texto é escrito de formas diferentes. E as informações que tem neles também são diferentes. Assim como nessa notícia. Vocês vão ler, né? O título da notícia é Garotinha adota e ensina língua de sinais para cão também surdo. Então, vocês vão ler em casa com alguém, né? Peça ajuda para um adulto para ler a notícia com você. E aí vão observar, ficar atento a todas as informações que tem na notícia. Quando a gente escuta a notícia na televisão, no rádio, a gente não presta atenção em tudo o que aconteceu? Onde foi, com quem aconteceu, quando foi, né? Então tem toda uma história, né, nessa notícia. E vocês vão ficar atentos a essas informações para responder as questões depois. Então, a garotinha Júlia, né, que adotou um cachorrinho, aí vocês vão ler como foi tudo isso, como é o nome do cachorrinho, onde ela, né, encontrou. Então, tem várias coisas que ela faz com o cachorrinho. E aí, lá na outra página, vocês vão responder as questões que estão lá. Vamos lá para a próxima página. Aí, nessa página 132, nós temos as questões para vocês compreenderem o texto. Então, é uma atividade de compreensão. Vocês vão copiar essas questões no caderno lá, A, B, C, D e E, só da número 1 no caderninho, e responder. Então, vai ler lá, qual é o assunto dessa notícia? Qual que é o assunto dessa notícia? Você sabe o que é língua de sinais? Você vai colocar se você sabe ou não. Onde aconteceu esse fato noticiado? Em sua opinião, por que esse fato virou notícia? Você gostou dessa notícia? E por quê? Se você gostou, por que você gostou? Se não gostou, por que também não gostou, tá? Então, peça ajuda para alguém ler com você a notícia. Você vai ler as questões. Eu não lembro. Vá lá na notícia de novo, leia de novo, preste atenção para você achar as respostas aí, tá bom? Então, aí depois a número 2, em que suporte a notícia lida foi publicada. Então, a notícia pode ser no jornal, pode ser numa revista, pode ser num site, né, na internet. Aonde que essa notícia estava publicada? Aí você vai fazer um xizinho aí na resposta correta, certo? Aí nós vamos ver lá na matéria de geografia um pouquinho mais sobre a linguagem de sinais, que a tia vai explicar para vocês, tá bom?
aproveitando essa notícia que está falando desse assunto, nós vamos também trabalhar em geografia no livrinho que também tem sobre isso, que fala sobre a parte de comunicação que a gente está estudando, certo? Então, boa aulinha para vocês aí de português. Na nossa aulinha de Lions Quest, nós temos aí, né, continuação sobre o bullying, que a gente estava conversando, né? A gente estava fazendo atividades, falando sobre isso. Continuando aí na página 49, vocês vão escrever ou desenhar, né, figuras que contêm uma situação de bullying que você já presenciou. Você já presenciou alguma coisa referente ao bullying? Alguém fazendo bullying, alguém sofrendo bullying? Aí você vai escrever ou desenhar aí nesse quadro, tá? E aí embaixo tem, esta é uma situação de bullying que eu vi acontecer ou ouvi contar. Você escreve aí. Este é um modo positivo de lidar com a situação. Então, o que a gente já vem conversando aí durante as nossas aulinhas, né? Aconteceu a situação, qual é a melhor maneira para reagir diante daquela situação, tá? Então, boa aulinha aí, continuamos com o assunto e caprichem! E na nossa aulinha de matemática, vai ser lá no livro Buriti, tá bom? Essa atividade é na página 24, tá bom? A gente vai continuar aí o assunto, né, nossa matéria, sobre o sistema monetário, né, sobre o nosso dinheiro, que a gente, né, começou a estudar lá atrás. Aí nessa página tem, né, alguns exercícios sobre o dinheirinho. E daí vocês vão ter probleminhas sobre esse assunto. Aí o primeiro, você vai ver a quantia que o Pedro tem e o Felipe, né, que eles economizaram. O Pedro e o Felipe foram lá, guardaram dinheirinho, economizaram, né? Você guarda dinheirinho também? Você já teve cofrinho, alguma coisa? Então, vai lá, conta aí, né, vê o que cada um conseguiu guardar, juntando os dinheirinhos. Aí aparece a moedinha. Vocês conhecem essa moedinha? Que é a moedinha de R$1. Então, essa moedinha que tá aí vale R$1, né? Então, juntos eles têm. Aí você vai colocar quantas cédulas de R$5 cada um tem, quantas notas de R$10 eles têm, quantas notas de 20 e quantas moedas de R$1 eles têm, tá bom? Depois, a outra questão, quais cédulas não aparecem no problema acima? Marque com X. Então, cédulas são notas, né? Mesma coisa que nota. Quais notinhas não aparecem lá no probleminha lá em cima? Né? Olhando aí já dá para saber. Ah, essa aqui não apareceu, essa aqui não. Aí tem o número 2 ali, né? Que é quantas cédulas e quantas moedas Pedro tem. Então, quantas notinhas o Pedro tem e quantas moedas ele tem? Que quantia Pedro e Felipe têm juntos? Quando a gente quer saber quanto tem junto, o que a gente vai ter que fazer? Então, tem o Pedro e o Felipe. Quantos que eles têm juntos? Se trocarmos o dinheiro de Pedro pelo de Felipe e vice-versa, muda a quantia que eles têm juntos? Só pensar. Se o Pedro trocar com o Felipe, vai mudar a quantia de dinheiro? Ou vai continuar a mesma coisa? Será que muda? Então, pensa aí, né, para refletir um pouquinho, certo? Aí, nós vamos para outras páginas do mesmo livro aí, do Buriti, tá? Que também fala sobre o nosso dinheirinho, tá bom? Aí, continuando, né, a atividade de matemática, lá na página 72 e 73 do livro também Buriti, continuando, temos alguns probleminhas para vocês resolverem, tá? Sobre dinheirinho, sobre continhas. Então, o primeiro é, Gil tinha algumas figurinhas. Ao jogar com seus amigos, ele perdeu 25 dessas figurinhas e sobraram 13. Quantas figurinhas Gil tinha antes de jogar com os amigos? Então,
O Gil foi jogar lá com os amigos deles, né, figurinhas. E aí, ele acabou perdendo 25 e ainda sobraram para ele 13. Então, perdeu 25 e sobrou 13 para ele. Quantos que ele tinha quando ele começou a jogar? Então, tem que pensar aí. Pensa de novo. Nossa, mas como... Ó, faça como se fosse com você. Ah, fui jogar com meus amigos. Eu perdi 25, sobrou 13 para mim. Quantas figurinhas que eu tinha antes? E aí, número 2. Calcule o resultado das operações e ligue cada tampa ao seu pote. Então, vai ter que fazer a continha que está aí e ligar no resultado. Número 3. Com a quantia que Paula tinha, ela comprou uma bolsa. Ela gastou, olha lá, quanto que ela gastou? Uma nota de 50, uma de 20, R$1 e ainda sobraram uma nota de 20 mais uma de 5. Quantos reais Paula tinha antes de comprar a bolsa? Só pensar. Olha lá, ela gastou todas aquelas notas e aquela moedinha de R$1 para comprar a bolsa. E ainda sobrou uma nota de 20 e uma de 25 para ela. Quantos que ela tinha ao todo? Tudo junto. Pensa. E a número 4. Mário e José colhem pés de alface. José colheu alguns pés de alface e Mário colheu 45 pés de alface. Ao todo, eles colheram 86 pés de alface. Quantos pés de alface José colheu? Você sabe quantos que o Mário colheu. Agora você vai ter que descobrir quantos que o José colheu. Porque você sabe que o Mário colheu 45. E juntos, eles fazem 86 pés colhidos. Então, pensa aí. 45 para chegar até 86 é o resultado que, né, de alfaces de pés de alfaces que o José colheu. Então, vamos pensar aí direitinho. Quem quiser fazer de cabeça faz, quem quiser montar continha, monta. Quem quiser contar nos dedos, pode contar. Quem quiser fazer desenho também pode fazer, tá bom? E no número 5. Lucas tem R$20 e quer comprar 2 brinquedos. Observe o preço dos brinquedos e complete as frases. Então, lá, tem um ursinho aí que vale quanto? R$12. Uma bola, qual é o valor da bola? R$6. E do carrinho? R$9. Então, ele quer comprar 2 brinquedos. Se o Lucas comprar o carrinho e a bola, ele pagará quantos reais? E sobrarão quantos? Se o Lucas comprar o ursinho e a bola, ele pagará quantos reais? E sobrarão quantos reais para ele? Se o Lucas comprasse o ursinho e o carrinho, ele pagaria quantos? E faltaria quantos reais? Então, você vai ter que ir fazendo as continhas aí. Comprar o carrinho e bola, quanto que vai dar se eu pegar os dois juntos? Ursinho e a bola, quanto que vai dar os dois juntos? Ursinho e o carrinho, quanto que vai dar junto? Então, tem que ir fazendo a continha, tá bom? Difícil? Não? Então, faça com atenção, pensa direitinho, porque se a gente conta um número errado, aí a conta sai errada, não é mesmo? Então, faça com calma, com atenção, se não entendeu, leia de novo, né? Tenta desenhar, tenta fazer a continha do jeito que você conseguir entender, tá bom? Boa aulinha para vocês de matemática. E na nossa aulinha de história, lá no nosso livrinho de história, né? A gente vai continuar aí o assunto que a gente estava vendo sobre memória escolar, né? Como que é a escola de antigamente, como que é a escola de hoje, que nós estávamos estudando, vocês lembram? Objetos que, né, são que a gente guarda na memória, objetos que eram usados lá antigamente, que hoje são diferentes. Então, aí nós temos algumas questões sobre esse assunto, que a gente, né, estudou, trabalhou durante aquele tempo.
Então, você vai pintar, aí na primeira questãozinha aí do livro, na página 94, você vai pintar os quadradinhos de acordo com a legenda. Então, de azul é o que acontece atualmente, que acontece agora. E de amarelo, o que acontecia há 100 anos. Então, azul, agora. Amarelo, passado. Há 100 anos atrás. Tá bom? Aí tem, né, 4 quadradinhos aí para vocês pintarem de acordo com o que está pedindo. Meninos e meninas frequentam a escola juntos. É de hoje ou antigamente? Há atividades só para meninos e outras só para meninas. Hoje ou antigamente? Os adultos sofrem castigos, os alunos sofrem castigos físicos. É atualmente ou há 100 anos? Os alunos podem ser punidos com a palmatória. Bater na palma da mão da criança. Bater lá. Atualmente ou há 100 anos? Então, você vai, né, ler a informação e vai ver, não, isso acontecia lá atrás, isso acontece agora, tá? Depois, aí no número 2, leia o texto e depois responda as questões. Aí tem um textinho sobre escolas reunidas do Bom Retiro. E 2 questõezinhas sobre esse textinho. Então, é leitura e interpretar. Ler e tirar a informação do texto. Número 5. Faça um desenho ou colhe uma foto de algum objeto que você gostaria de guardar como lembrança. Existe alguma coisa que você gosta muito? Um objeto, assim, que você tem um carinho muito especial, ele tem uma importância muito grande na sua vida, que você gostaria de guardá-lo por toda a sua vida, guardar como lembrança para você? Que objeto é esse? Então, você vai desenhar aí ou vai colar uma foto dele aí nesse quadro, tá? Às vezes a gente tem um brinquedo, né? Tem um bichinho de pelúcia, alguma coisa assim que a gente gosta muito, né? E gostaria de guardar isso para sempre. Aí, lá no número 6, peça ajuda a um familiar e juntos selecione um objeto que represente algo importante para a história da sua família. Vocês poderão escolher, por exemplo, um utensílio doméstico, um instrumento musical ou de trabalho, uma fotografia, uma carta, um documento, um livro. Depois responda as questões a seguir. Então, vocês aí junto com a família, algo que seja muito importante para toda a família, né? Nossa, isso aqui era da minha avó, passou para minha mãe, agora passa para mim. Algo que sim, um objeto que seja de grande, sim, valor de sentimentos, né? De lembranças de toda a família. Aí você vai escrever qual foi esse objeto escolhido e por que esse objeto é importante para sua família. Ele representa algum momento importante? Se sim, qual? Daí você vai escrever a história, né, desse objeto que você escolheu. Eu acho que esse objeto aqui é muito importante e porque pertenceu à minha avó e a minha mãe também guardou e agora vai ficar comigo. Então, assim, qual é a história desse objeto na família? Bom, são nossas memórias, né, afetivas, memórias aí da nossa história, de toda a família, a história da vida da gente. Então, escolham aí em casa e respondam para tia, tá bom? Chique! Boa aulinha para vocês de história. E aí, na nossa aulinha, né, de geografia, como a tia tinha falado, nós vamos estudar um pouquinho, né, sobre as formas de comunicação. A gente já, né, vinha estudando sobre isso. Vocês lembram? A gente estava falando sobre comunicação, como que a gente se comunica. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a língua brasileira de sinais e sobre o braille. Vocês já ouviram falar alguma coisa sobre isso? Já viram na televisão alguém usando essa linguagem? Então, algumas pessoas, né, que têm deficiência auditiva ou visual, elas se comunicam
de uma maneira diferente da nossa que produz a fala, né? Que a gente tem a fala para a gente se comunicar. Essas pessoas que têm essa dificuldade, elas acabam utilizando outras, né, formas de comunicação, que é considerado também uma língua, né, uma forma de se comunicar. Então, no Brasil, a gente utiliza Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. Então, a pessoa com deficiência auditiva não consegue, né, ouvir, e ela acaba usando essa linguagem, que, né, utiliza muitos gestos, né, as mãos, que cada gesto ele significa alguma coisa. Então, eles estudam, aprendem tudo isso e eles sabem o que cada gesto está representando. Aí, ó, pessoas, né, que têm deficiência, né, auditiva, cada lugar, um sinal às vezes significa uma coisa, então ela muda um pouco. E aí vocês estão vendo um menininho aí de azul, ele está se comunicando, né, com a palavra borboleta. Então, quando eles cruzam os polegares um no outro assim e balançam os dedos como asas, esse sinal aqui, eles já estão querendo comunicar o quê? Eles sabem que isso aqui significa borboleta. Então, se alguém faz isso aqui, ele sabe o que ele está querendo, né, comunicar para o outro. Vocês já viram aí na televisão, quando aparece, tipo a tia que está falando aqui, um quadradinho pequenininho na tela da televisão? Aí tem uma pessoa lá que está fazendo gestos, se comunicando. A pessoa que é surda e tem deficiência auditiva, que aprendeu essa língua, né, essa forma de se comunicar, que é a Libras, ela está entendendo o que está acontecendo. Então, a pessoa está lá falando, né, a reportagem, a notícia, ou está cantando a música, e ela não está ouvindo da forma como a gente está ouvindo, mas ela está entendendo o que está acontecendo, porque aquela pessoa que está ali embaixo comunicando para ela, está ouvindo, né? Ela está percebendo o que está acontecendo. A pessoa está ali comunicando, ela está sabendo o que está acontecendo, porque aquela comunicação, ela entende, ela conhece aquele sinal, ela conhece aquilo que a pessoa está fazendo. Ah, é isso que está acontecendo, é isso que está falando. Então, é uma forma de se comunicar, certo? Então, essa é Libras. E aí, nós temos, né, uma perguntinha. Como as letras e as palavras são representadas na língua brasileira de sinais? Então, não existe, né, as letras, tem um alfabeto que a gente vai mostrar para vocês depois. Cada letra do alfabeto é um sinal. A, né? Aí vocês vão ver que cada letrinha representa um sinal, né? N, I, O. Então, cada letrinha é um gesto diferente. Então, como que as letras e até as palavras, né? Por exemplo, isso daqui, se a gente fosse ter que escrever, a gente ia lá na nossa, né, escrita, borboleta. Esse sinal aqui já quer dizer uma palavra, borboleta. Então, como que é representado as letras e as palavras pela linguagem de sinais? A gente acabou de explicar, certo? Aí vocês vão ver aí na outra página que é o sistema Braille, que a gente acabou de ver que a Libras é para aqueles que têm deficiência auditiva, né? A Libras é para aqueles que têm deficiência visual, que não conseguem enxergar, certo? Então, como que eles vão, né, conhecer o mundo, se comunicar, entender as coisas que estão escritas, né, sem estar vendo? Então, aí criaram-se, né, essa forma de comunicação que é o sistema Braille. Então, ele é em relevo. Vocês já viram em algum lugar? Quando vem assim, uns negocinhos assim, em caixinha de remédio.
E às vezes vem em livros também, que tem, você passa a mão assim, você vê todo, né, cheio de buraquinhos assim, que são, Braille, sistema Braille, é uma máquina que faz, né, a escrita dessa forma, e as pessoas que têm deficiência visual, estudam, né, essa maneira de se comunicar para entender, né, o que está escrito. Então, aí, ó, são 6 pontinhos, cada letra tem 6 bolinhas aí. E aí, a letra A, por exemplo, uma bolinha, o relevo é mais grossinho. A letra B, 2 bolinhas são mais grossinhas. A letra C, só que muda a posição. É muito difícil aprender o Braille. Olha lá, a letra A é uma bolinha pintadinha, mas é como se fosse uma bolinha, né, em relevo. Em relevo que eu digo é o mais grossinha, assim, né? Lá na pontinha. A letra B são 2 bolinhas uma embaixo da outra. Então, quando ele põe a mão e sente que tá assim, aí ele sabe que ele é a letra B. Aí, a letra C são 2 bolinhas mais uma do ladinho da outra ali. Então, muda a posição. Então, é muito difícil. Então, você tem que decorar, né? Guardar essas posições, que na hora de você ler, você vai saber o que está escrito de acordo com a posição do relevo da bolinha. Entendeu? É difícil mesmo. Mas é para vocês conhecerem. Quando vocês verem em algum lugar, saber que aquilo ali é uma forma de comunicação das pessoas que têm deficiência visual. Para isso que serve aquilo. Para uma pessoa poder, né, aquela que tem essa linguagem, que consegue, né, ler em braille, ela vai passando a mão, sentindo, e ela vai conseguindo ler, tá bom? Aí vocês têm aí 3 questões, né? Como as pessoas com deficiência visual podem ler e escrever? Como são formadas as letras do sistema Braille? E você já viu informações escritas em Braille? Onde? Você já viu em algum lugar essas bolinhas assim, né? Que são colocadas em embalagens, em livros. Já viram em algum lugar? Se já, escreva aí pra gente. Vamos escrever uma palavra em Braille. Desafio para vocês. Então, siga as etapas direitinho para você conseguir fazer isso. Então, escolha uma palavra de 6 letras. Tem que ter 6 letras. E escreva aí no livro ou no caderno de vocês. Então, a seguir, cada quadro com 6 círculos representa uma letra. Em cada quadro, para os círculos que... Deixa eu ler aqui que tá maior. Que correspondem aos pontos em relevo de cada letra da palavra que você escolheu. Consulte o sistema Braille mostrado na página aí que a tia mostrou anterior. Então, vamos lá. Preste atenção. Pode até escrever a palavra aí em cima desses círculos que tá aí, para você saber. Você vai escolher uma palavra aí. Com 6 letras, vamos ver. Escola. E. Eu vou lá na letra, né, letra E. Escola. E. Como que vai ser o E em Braille? Vou lá no E. Como que é o E, ó? A primeira bolinha lá em cima é que tá em relevo e a outra bolinha ali do meio, né, também tá em relevo. Eu vou pintar aí nesse espaço meu aí, que está em branco, para fazer a letrinha E. Aí eu vou pro próximo. Esse é o S. Cadê a letra S? Vou lá no alfabeto e procuro. Como que é a letra S em Braille? E vou escrever aí, certo? Então, pra gente vai estar pintado. Mas, para a pessoa que vai ler, né, na máquina lá do Braille, que passa no papel, vai estar só a bolinha em relevo. Não vai estar pintado, porque não adianta para ele. O que importa é sentir ali onde que tá, né, a bolinha está em relevo.
Depois aí, no caso, pede para trocar com um colega para você ver qual a palavra que escreveu. Mas aí, no caso, a gente não dá com um colega, né? Pra gente tentar ler. Mas você pode tentar fazer com a mamãe em casa, né? Com alguém aí, trocar, cada um faz uma palavrinha e troca para ver se consegue ler, né? Mas aí pode ir olhando no alfabeto, né? Para você descobrir qual é essa palavra. Porque só de olhar assim, você não vai decorar assim tão rápido, guardar como que é esse alfabeto. Mas aí você pode olhar para te ajudar, para descobrir a palavrinha. Então, são formas de comunicação que essas pessoas utilizam, né? Para poder estar interagindo com o mundo, com as coisas que acontecem e, né, saber o que está acontecendo, ouvir e ver de forma diferente da nossa, mas que para eles é muito importante. E é importante a gente conhecer e saber para que serve tudo isso, saber dos direitos deles, né? Que a gente fala em questão de deficiência, de inclusão, não é só a pessoa que nasce com isso, né? As pessoas acabam se tornando também deficientes e precisam um dia disso. Então, para a gente conhecer, saber, um dia ver, nossa, eu sei para que serve isso é importante. Então, para a gente conhecer um pouquinho, tá bom? Aí agora, a outra parte, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho aí mais do alfabeto em libras. E aí o alfabeto em braille vocês já viram aí, que são diferentes, tá? O libras é mais os sinais, a gente utiliza muito as mãos, o corpo, para se comunicar. Cada sinal, ele representa uma letra, uma palavra. Agora, o braille não. Já é aquilo ali que você tem que guardar e saber o que é, cada letrinha numa posição certa, tá? Então, continuando aí, a tia colocou para vocês, tá vendo aí o alfabeto de libras? Olha lá, cada letrinha do nosso alfabeto, para eles, é de uma forma diferente que a gente utiliza, né, a mão, que o sinal na mão para representar essa letra. Então, a letra A, letra B, letra C, aí tem o C cedilha, tem a letra D, a letra E, a letra F e assim vai indo. Aí, ó, minha letra N, procura a sua letra aí do seu nome para você fazer. A minha lá é a letra N. Letra N é assim. Aí, se for querer escrever meu nome, eu vou ter que aprender o N, o A. Aí tem a letra T. Tá vendo? Cada letrinha eu vou representar por um gesto. O N, A, e assim vai. Achou sua letrinha aí? Tenta fazer aí o sinal da sua letra. Procura a primeira letra do seu nome. Tenta fazer. Então, essa é a Libras. É a língua, né? Língua brasileira de sinais. Para as pessoas que têm deficiência auditiva. E aí, do outro lado, a tia colocou para vocês, né, exemplos de onde tem, né, esse sistema Braille, né? Olha lá, tem um livro que é todo em Braille, a pessoa tá lendo, mas dessa forma, diferente da nossa, que a gente tá vendo as letras, as palavras, né, consegue juntar e ler. Ali não, como ele não está vendo, ele vai sentindo, né, colocando lá o dedinho e sentindo a posição das bolinhas lá e sabendo qual é a letra. Aí ele consegue ler aquela palavra, vai ler outra palavra. Então, olha, é um processo bem difícil, mas com esforço, dedicação, a pessoa acaba aprendendo. Ali embaixo, né, se pegar uma caixinha de remédio, geralmente vem, né, com escrita em braille, aí você passa o dedinho e você consegue perceber como que é, né? Daí a máquina que faz esse processo aí. Então, a pessoa consegue colocar a mão e saber o nome do remédio. Então, as informações estão ali, certo?
Então, esse é um pouquinho para a gente conhecer diferentes formas de comunicação, tá? Que comunicação a gente viu que ela pode se dar por diversas maneiras, né? Seja por um gesto, seja por uma cor, mesmo? Pelas palavras, a gente vai ver também os meios de comunicação. Então, só para a gente estudar um pouquinho mais sobre o assunto aí, tá? Bolinha para vocês e faça com atenção. E na nossa aulinha de ciências, a gente vai começar a estudar um pouquinho sobre os materiais do dia a dia. Então, como, né, é produzido esses materiais? Qual é a matéria, né, prima que é feito esse material? De onde vem? Como é feito? Então, todo o processo desses materiais que a gente utiliza no nosso dia a dia. A madeira, o plástico, o papel, o vidro. São alguns exemplos desses materiais que a gente tem, que geralmente são retirados da natureza, né, para serem produzidos. Cada material tem suas características próprias, como transparência, flexibilidade, resistência, quebra ou deformação. É importante conhecer essas características para usar os materiais de forma adequada. Então, além dos perigos que a gente tem que prestar bem atenção, que às vezes aquele material, ele não pode ficar perto de fogo, aquele material, ele não pode ser colocado, né, em lugares que pode causar algum perigo, igual o vidro, a gente tem que prestar atenção, né? Então, a gente tem que conhecer de onde vem, como é feito, que material é cada objeto, para a gente também identificar os perigos que cada um tem. Então, nós temos aí uma cadeira, né? A madeira é resistente a quebras, mas ela pode ser cortada e esculpida em diversos formatos. Então, a madeira que é retirada da natureza. Da onde que é tirada essa madeira? De qual ser vivo da natureza? Então, aí formou uma cadeira, né? Ela foi esculpida e essa madeira virou uma cadeira. E existem vários outros objetos feitos de madeira. Pensa em um aí. Qual objeto que você conhece que é feito de madeira? Além da cadeira. Já rimou. Aí, nós temos também, do lado, o objeto que é um óculos, né? E ele é feito, né? O vidro é material transparente que é possível enxergar através dele. Então, a lente, né? Dos óculos são feitos pelo vidro. Aí, depois tem os metais, né? Os metais aquecem com facilidade e são maleáveis quando eles são aquecidos e podem ser brilhantes. Então, cada metal você vai lá, aquece, né? Põe no fogo em altas temperaturas e você pega esse metal e transforma em o que você quiser, tá? E o plástico, que também é maleável, resistente, pode ser dobrado, amassado, mas não rasga e nem quebra com facilidade, né? O plástico. E tem o papel, que pode ser dobrado, amassado, ele rasga com facilidade. Então, cada material aí é mais resistente, né? Cada um serve para uma coisa. Tem como eu fazer uma cadeira de papel? Tem? Então, é meio complicado. Então, para cada tipo de objeto, utiliza-se um material diferente. E cada um tem suas características. Discuta com o colega o que aconteceria se. Então, você vai discutir em casa. Não é discutir de brigar, não. Conversar, dialogar, bater um papo. Se suas roupas fossem feitas de papel em vez de tecido, como é que seria? Os móveis fossem feitos de borracha em vez de madeira ou metal. As janelas fossem feitas de tijolos em vez de vidro. Então, como que seria? Daria certo? Então, você vestiu uma roupa de papel. Será que dá? Vai amassar? Vai rasgar? Como é que seria? Então, cada objeto tem um tipo de material
específico, por isso que funciona, por isso que dá certo, né? Aí a número 2, escreva uma característica do material que compõe cada objeto. Use as palavras que estão aí no quadro para ajudar você. Aí nós temos toalha, um jarro, né? E um cadeado. Então, como que é as características de cada material? Por exemplo, a toalha, ela é transparente, brilhante ou maleável? O que é maleável? Aquilo que a gente pode pegar, mexer, dobrar, né? A toalha, o que ela é? O vidro. E no caso aí, né, o metal do cadeado. Como ele é? Transparente, brilhante, maleável. Dá para eu pegar o metal aí e transformar, mexer nele, dobrar? O vidro, dá para eu dobrar ele, mexer? Então, cada um tem suas características. Escolha 5 objetos diferentes. Depois, complete a tabela seguindo o exemplo. Então, aí na sua casa, você vai procurar aí, né, 5 objetos diferentes, ou aí no seu pensamento, e escrever o nome desse objeto, que material que, né, ele é feito principalmente, qual o material principal dele, e as características desse material. Aí tem um exemplo. A pessoa colocou aí chinelo no exemplo. O chinelo da pessoa ali é feito de borracha, o material é borracha. Como que é? Ele é macio, né, e maleável. Então, eu consigo mexer, né, dobrar ele assim, pegar, né, o chinelo, fazer assim com ele. Quando é uma borracha bem macia, eu consigo fazer isso. E é macio, para dar conforto, né, nos pés. Então, aí você vai escolher mais 5 objetos e colocar do que ele é feito e como que é a característica dele, tá bom? Por exemplo, eu pego uma garrafinha de água. Do que ela é feita? Essa garrafinha ela é feita do quê? De metal? De madeira? De plástico? De vidro? Do que ela é feita? Então, aí você vai escolher outros objetos e vai preenchendo aí a tabela. Combinado? Certinho? Difícil? Chique? Então, boa aulinha para vocês de ciências e caprichem e faça com atenção. Beijo no coração de vocês. Boa aulinha para todo mundo. Obrigada por assistir esse vídeo. Boa aula. Boa semana para todos nós. Fiquem bem, não desanimem. Continue estudando, fazendo as atividades, certo? Quanta coisa a gente pode aprender, hein? Assiste os vídeos, guarda as informações, quanta coisa legal a gente pode ir aprendendo aos pouquinhos. Combinado? E obedeçam sempre o papai e a mãe em casa, tá? Fiquem bem. Não esqueçam de usar a máscara para sair, tá? Passar álcool em gel nas mãozinhas para tirar as bactérias, os bichinhos das nossas mãos, tá bom? Então, beijão para vocês e boa semana para nós.